Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Botafogo. Os campeões brasileiros, né? Eita, coisa boa, né? Da Libertadores também, eita. Aí pode vir mais? Bom, vamos ver, né? Vamos lá, ó. O Botafogo vai ter agora um desafio bastante interessante contra a equipe do Pachuca, né? No Mundial. E uma amiga minha no dia de ontem falou: Josa, estão falando do Pachuca aí. Um monte de coisa aí, né? Eu acho que são coisas diferentes daquilo que você falaria. Eu dei uma olhadinha e percebi que de fato não tem muito a ver não, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo no dia de ontem, não foi possível, né? Então no dia de hoje, falar sobre o Pachuca, que é uma equipe que pode sim ser derrotada pelo Botafogo, né? Mas pode aprontar também para cima do Glorioso. Por quê? Porque aquilo que estava fazendo muito mal para o Pachuca, talvez já não esteja mais presente. O Pachuca tem problemas, tá? Tem problemas seríssimos, por exemplo, no vestiário. E eu vou contar para vocês por quê. Agora, eu acho que há algo positivo na equipe mexicana neste momento que pode complicar para o Botafogo, porque casa com um problema, na minha opinião, que eu já vejo na equipe do Glorioso, né? Vamos lá, gente. Só antes de fazer aqui um parêntese, né? Chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet, gente. O 1xBet, para você que é maior de idade, que tem mais de 18 anos, que sabe que apostar é ganhar e também perder, né? E é também se divertir, mas que tem que fazer isso com muita cautela, né? Então, se você curte uma aposta esportiva, não fica brincando por aqui com qualquer casa, não. É que tá tudo fora da lei. Não, você tem que apostar na casa de aposta séria. É como a 1xBet, que é antiquíssima, né? Antiquíssima também, muito tradicional. Isso também conta em favor da 1xBet. Patrocina inúmeras equipes gigantescas no futebol do mundo inteiro. E também competições ao redor do planeta, né? Isso também dá legitimidade para a 1xBet. E lá na Europa é tida como a mais confiável que temos no planeta Terra, gente. Trata você como um consumidor de fato, não fica te enrolando, não. A prova disso é que se você ganhar uma boa bolada aí, né? E pedir o saque, ele vai cair imediatamente na sua conta, sem nenhuma burocracia, sem ficar pedindo o RG da sua tataravó, né? Não tem isso não com a 1xBet, tá? De fato, se você curte uma aposta esportiva, maior de idade, nessas condições aí, e gosta de apostar mesmo, é porque tem que apostar por 1xBet. Não tem que apostar por outra, tá? Aí eu não conheço. Usa o link que está no comentário fixado desse vídeo. Cadastre-se lá e coloque, quando você se cadastrar, vão pedir um código promocional. Coloca lá, o 1xJosa, que também está aqui no comentário fixado deste vídeo, né? Aí é só ser feliz, né? É só conseguir toda a felicidade. Ô Josa, para eu ser feliz, dá uma dica de jogo aí. Ó, vamos fazer o seguinte, você tá muito doido para apostar, né? Deixa aí de lado essa história aí, deixa pra amanhã. Vá no jogo de amanhã, Bayer Leverkusen contra a equipe da Internacional. Sinceramente, gente, eu vou dar uma dica aqui que eu nunca falo. Eu sempre falo, ó, se as duas marcam, eu vou sempre em 2 gols. Neste caso, eu iria em ambas marcam, tá? A Atalanta contra o Real Madrid, ou vontade de ir de novo na ambas marcam, né? Mas nesse jogo aí, se você colocar que a Atalanta vai marcar pelo menos um gol, você vai ganhar, porque provavelmente vai marcar um gol sim, tá? Red Bull, Salzburg contra o PSG. Em outros tempos, a equipe do Red Bull poderia dar trabalho para o PSG, até porque o Red Bull era muito interessante, e o PSG também, né? Hoje o PSG tá se remontando, né? E essa equipe do Salzburg tá bem lixinho, viu? Olha, tá fraquinha. Empate e vitória da equipe do PSG lá na cancha do Salzburg, tá bom, gente? Mas vamos lá então, ó. Dá essa dica lá e dá um apoio também pro canal, porque se você se cadastrar no XBet, vai dar uma força para este canal aqui, que foi patrocinado por este patrocinador nos momentos difíceis, gente, tá bom? Então dá essa força ali, cadastre-se lá usando o link que está no comentário fixado e colocando o código promocional 1xJosa. Bora lá. Vamos lá, Pachuca. Bem, o Pachuca, gente, é um gigante do futebol mexicano, tá? Para muitos aqui, isso não significa muita coisa, né? Não significa muita coisa. E acho que significa pouco, porque a gente não tem muita noção do que é o futebol mexicano, né? Que é um negócio, é um mundo à parte, né? Essa história, como eles lidam com rebaixamento, não rebaixamento, a maneira como os dirigentes, né? Tudo bilionários, né? Tratam o futebol, né? Eles entregam, por exemplo, o time para técnicos lá e não quero nem saber se o técnico é bom ou não é bom. Olha, o México é um capítulo à parte, né? O Pachuca é um dos clubes que mais investiu nesses últimos anos todos em categoria de base, né? Tanto é que grande parte dos seus jogadores vão para a seleção mexicana. Boa parte dos jogadores vão para a seleção mexicana.
O Pachuca, gente, é um técnico, um clube que há um bom tempo vem sendo treinado pelo Guillermo Almada, que é o técnico uruguaio, né, que fez uma campanha espetacular quando esteve no Barcelona de Guayaquil. Um detalhe importante é que ele realmente mudou a cara desse Pachuca, tá? Entregou para esse Pachuca um perfil de time extremamente competitivo, muito interessante, e ele é um grande técnico, tá? É um técnico que eu indicaria aqui para o futebol brasileiro, para aquelas equipes que estão precisando de um, tá? O Guilherme Almada é de fato um técnico muito bom, tá? E por que ele é bom? Porque ele consegue trabalhar, né, com jogadores medianos, consegue trabalhar com jogadores jovens, consegue trabalhar com jogadores estrelas, tá? Tudo numa boa. E acho que a qualidade do trabalho dele foi que levantou muito essa equipe do Pachuca. Então, a equipe dele conseguiu ser campeã, a equipe dele, enfim, ao terminar a temporada, perdeu muita gente, né, foi remontado, ganhou Conca Champions, né, perdeu muita gente, agora mesmo já perdeu jogador de novo, né? Então, se você parar, há 2 anos atrás, né, na equipe desse Pachuca, para vocês terem uma ideia, né, de 2 anos atrás, aquela equipe que brilhava no futebol mexicano há 2 anos atrás, daquela equipe, gente, olha só, 2 anos, tá? Aquela equipe de 2 anos, sabe quantos jogadores estão nessa equipe? O Capitão Cabral, tá? Que é o zagueiro da equipe, o Guillermo Cabral. É apenas um, gente. Todo ano monta muito. Por isso que o Almada é um grande técnico, né? Porque você vai remontar completamente a equipe. Além de ser um grande técnico, que sabe trabalhar com dificuldades e gosta de desafios, ele também vem melhorando a maneira como ele encara todos esses desafios de uns anos para cá. Então, o Almada é, na verdade, para mim, o que há de melhor nesse Pachuca. É um técnico extremamente inteligente, capaz de mudar a equipe de um tempo para outro, tem boas leituras do que está acontecendo dentro de campo. Então ele vai perceber, por exemplo, que se o Botafogo está trabalhando muito para um lado do campo e a equipe não está conseguindo boicotar esse tipo de jogada, no segundo tempo a equipe vai boicotar essa jogada. É um técnico extremamente estudioso sobre aquilo que há de melhor e de pior nos seus adversários, né? Então pode ter certeza que ele já tem o Botafogo ali muito bem estudado, ok? E é um técnico que também consegue fazer alterações que mudam o jogo, tá? Então temos aí, portanto, o Pachuca, que independente de como está dentro de campo, ele pode reagir. É uma equipe que consegue reagir quando está perdendo de 1-0, é uma equipe que consegue reagir quando está perdendo de 2-0, né? Mas é uma equipe que também tem suas limitações, na minha opinião, tá? Eu vou falar sobre elas. Bom, a equipe terminou o Campeonato Mexicano em 16º, no total de 18 equipes que estavam disputando, e não foi para a fase de enfrentamentos ali, que é essa fase de playoffs do Mexicanão, tá? E a equipe foi eliminada, e isso, assim, foi eliminada porque tava com alguns problemas, né? E esses problemas, eles ainda estão presentes, na minha opinião, tá? Agora, ao mesmo tempo, um dos problemas da equipe pode ter sido atenuado ou resolvido com esse enorme, gigantesco tempo de descanso, porque a equipe está sem jogar desde o dia 9 de dezembro, tá? Já para cá, ele vinha apenas preparando o seu time. Qual era um dos problemas do Pachuca antes, né? Claramente era a questão física, tá? E se era a questão física, é justamente o problema que o Pachuca não terá, né, no jogo contra o Botafogo. Por quê? Porque a equipe está descansando já há um bom tempo, tá? E por que a questão física era tão importante para essa equipe do Pachuca? Porque era o que fazia a equipe jogar. Os seus jogadores precisavam muito ter uma condição física muito forte. Por quê? Porque esse time do Pachuca é um time de muita, mas muita pressão sobre a bola, de muita intensidade no jogo. É um time de muita contribuição para todas as ações. Então, zagueiros contribuem para a construção de jogo, laterais o tempo inteiro avançam, né? Centroavante, atacantes sempre estão contribuindo com a marcação, tá? Então tudo isso colocava para a equipe do Pachuca uma dificuldade muito grande, tá? Para conseguir desempenhar as funções requisitadas pelo técnico se não tivesse uma boa condição física, tá? Nós temos uma pressão constante sobre o adversário, é um time que gosta de trabalhar no terço final, não a parte do tempo, nisso se confunde com o Botafogo, tá? É uma equipe que tem jogadas ensaiadas, tá? Muitas jogadas ensaiadas, é uma equipe que faz ou procura fazer uma transição rápida, tá? Do campo de defesa para o campo de ataque, tá? É uma equipe que também fazia, nos melhores momentos, uma ótima recomposição defensiva, tá? É uma equipe que quando perde a bola, faz uma pressão sobre o portador da bola para recuperar essa bola imediatamente, tá? Essa contra-pressão, tá?
é uma equipe que busca trabalhar muito bem na recomposição, o fechamento dos espaços defensivos, tá? É uma equipe que, em alguns momentos, tá? O zagueiro se adianta um pouquinho para trabalhar como volante, né? É uma equipe que busca o tempo inteiro dominar mentalmente o seu adversário. Dominar mentalmente o seu adversário, buscando sempre o protagonismo dentro de campo, tá? Esta é a equipe do Pachuca, tá? Portanto, estamos falando de uma equipe que, de certa forma, é parecida com o Botafogo, né? Pois é. Olha a dica aí, tá? Claramente que o Arthurzão vai ficar no Glorioso, tá? E deve ficar, e precisa ficar por muito tempo. Botafogo perdeu o Arthurzão. Olha, não é só olhar para Portugal, tal, não sei o quê. Pode olhar e encontrar. Não importa quem encontra, o importante é que seja bom, né? Mas se tiver dificuldade para encontrar, olha, esse técnico do Pachuca é muito interessante, tá? Muito interessante, tá? Para o Botafogo e para outros interessados aqui no futebol brasileiro, ok? O galão da massa lá, o Atlético pensando no Tite. Oh, meu Deus. E o Tite falando, não, porque eu tô pensando no exterior. Oh, meu Deus. Oh, decadência, né? Oh, mundo cruel. Oh, meu Deus do céu. Por isso é importante o Botafogo ganhar, para renovar as ideias também, né? Oh, meu Deus do céu. Tá? Guilherme Almada. Né? Tá. Você só falou coisa boa, José Novales. Tá bom, vamos lá. Uma das questões importantes para que a equipe consiga trabalhar dentro de campo essas características é o fato de que ela treina exaustivamente tais características nos treinamentos. E o treinamento do Pachuca tem que ser a reprodução a mais fidedigna possível do que é o jogo em campo. É isso. Toda essa pressão que você encontra em campo, no jogo, você tem no treinamento também. E no Pachuca não tem essa parada de que o cara foi pra partida lá e fez 2 gols, fez 3 gols. No outro jogo ele vai ser titular, ele era reserva. Não tem isso. Não tem. Quem se escala é o jogador a partir da sua participação no treinamento. O que significa isso? Significa que toda essa loucura que a equipe tende a praticar em campo, a equipe pratica também nos treinamentos. Com duelos impressionantes, tá? Com uma carga, assim, sabe, incrível. E aí o que acontece? Isso leva a equipe a ter, em alguns momentos, uma dificuldade física. Né? Além do que, né, alguns jogadores do Pachuca, quando a coisa estava funcionando muito bem, né, isso não aparecia tanto. Mas alguns jogadores do Pachuca começaram a reclamar quando as coisas passaram a não dar certo. Né? Então, o jogador, por exemplo, que era retirado do jogo muito cedo, né, no intervalo, né, começou a reclamar. O jogador que entrava, por exemplo, e que conseguia ter uma grande participação, começava a reclamar de não estar presente no jogo seguinte, né? Então, o que acontece é que eu acho que o Departamento de Futebol do Pachuca não conseguiu ser hábil para evitar com que essas conversas, né, virasse ali uma narrativa. E essa narrativa prejudicou muito o vestiário do Pachuca, tá? Então, alguns jogadores começaram a conversar sobre eles, entre eles, né? Sobre o técnico, né? E formar grupinhos contra o técnico ali. Alguns desses grupinhos foram desmontados, mas ainda existem alguns, né? Houve caso, inclusive, né, acho que contra o Juarez, né, teve um problema aí, de que enquanto o Almada estava falando sobre como seria o jogo, alguns jogadores davam a entender que não estavam prestando atenção, que estavam preocupados com outras coisas, e que estavam esperando a oportunidade para fazer um comentário no ouvido do outro que estava do lado, para vocês terem ideia do problema. Então o Departamento de Futebol do Pachuca foi muito inábil aí para resolver isso daí. E o Almada ficou sozinho. É um clube tão gigantesco como o Pachuca, gente, é gigantesco. Vocês não têm noção de como esses clubes mexicanos são grandes, gente. O tal do Chivas Guadalajara, junte tudo que você imaginar de sede dos clubes cariocas, não dá o tamanho das sedes lá do Chivas Guadalajara. É muito dinheiro, gente. Muito dinheiro mesmo, tá? Então, eu acho que mal investido, mas tem muito dinheiro. Eles não se importam, né? Até falam que usam o futebol, é outra história. Então o que acontece? Esse problema continua ainda no Pachuca. Esse problema de vestiário, tá? Agora, ao mesmo tempo, aquela condição física que estava esgotada no final da temporada, né?
E também com a contribuição de alguns jogadores que não estavam, aparentemente estavam querendo derrubar o técnico, alguns saíram, tá? Tal, aquela coisa toda. Isto tudo pode ter sido atenuado justamente com esse período de descanso. Porque o Almada é um cara que sabe trabalhar quando ele tem uma pausa. Sabe aquela coisa de que tem data FIFA, oh meu Deus, que os técnicos falam, a gente joga muito, e quando tem pausa, é tudo horrível, né? A equipe volta pior. Né? Técnico brasileiro é assim, né? O Almada é um técnico que quando ele tem tempo, a equipe dele melhora. Então a equipe dele vai voltar nos trinques, no sentido físico, e essa pra mim é uma grande condição desse Pachuca. Por quê? Porque vai encontrar um Botafogo que, na minha opinião, né, e aí uma coisa casa com a outra, tá no limite do físico. Total. Mas no limite absoluto do físico. Isso coloca o Botafogo numa forma de jogar diferente, né, esperando um pouco mais, até porque sabe jogar muito bem dessa maneira, tá? Mas se o Botafogo tentar, né, trabalhar muito tempo ali no terço final, esse desgaste pode ser cruel, tá? A movimentação que o Botafogo consegue no ataque pode ser prejudicial para essa equipe do Pachuca, que na minha opinião tem uma defesa que tá com problemas, tá? Você tem ali na lateral direita, você tem o Carlos Sanches, que é um jogador extremamente interessante, muito rápido. O técnico tem feito tentativas com Casticho, que é um jogador muito jovem também, e de vez em quando ele tá colocando no lugar do Sanches, né? Os dois são semelhantes, os dois são ultra-ofensivos. Do outro lado, você tem o Gonçalves, tá? Esse é muito bom, gente, tá? Esse menino aí, o Gonçalves, que é o lateral esquerdo, tá? Esse jogador aí, na verdade, ele tem 3 Gonçalves na equipe do Pachuca, tá? Esse aí é o Brian Gonçalves. Ó, esse menino aí pra quem tá precisando de lateral esquerdo, tá? Pode contratar esse menino aí, tá? Muito bom, muito hábil, né? Consegue trabalhar, inclusive, ele é tão ofensivo que em alguns jogos o Almada coloca ele de ponteiro e funciona. Esse jogador é tão interessante que teve já jogos, na verdade 4 jogos, em que o Almada tirou o Gonçalves e colocou lá na lateral direita e ele jogou bem. Então é um jogador, quem tá precisando de lateral esquerda aí? Ó, é o Brian Gonçalves, tá? Então é um jogador realmente muito interessante. O Botafogo tem que tomar muito cuidado com esses 2 jogadores. Agora, quando o time do Botafogo, quando o time do Pachuca não tá funcionando, é justamente pelas laterais que ele mais sofre, tá? E quando funcionava bem, também pelas laterais era quando mais sofria. Essa equipe, um problema que ela vem apresentando também é de recomposição defensiva, porque esse tipo de jogo de muita intensidade, né, também era aplicado no processo de recomposição e estava falhando muito, né? Você tinha volantes que ia fechar o lado do lateral e aí ficava tudo aberto pelo meio. Quando os volantes tentavam fechar pelo meio, você tinha as laterais ali abertas, tá? Ali no meio de campo tem esse Montiel, que é um jogador que para mim ele pode ser titular, que é um jogador extremamente curioso, né? Porque às vezes ele joga nada, às vezes joga muita bola, né? O Pedraça é um jogador na mesma linha, mas é um volante mais defensivo e que consegue também trabalhar muito bem o toque de bola. Você tem o Gonçalves, né? Que joga tem 3 Gonçalves nesse time, né? É muito Gonçalves. O número 27, né? É o Owen Gonçalves, né? Ele é um jogador interessante, mas ele aparece pouco como titular, tá? Pode ficar tranquilo, não é um jogador que aparece... É um jogador muito jovem, muito interessante, muito curioso, mas é instável e irregular. Então eu não acho que o Almada irá com ele na equipe. Agora, o Gonçalves, o número 14, esse aí, gente, é muito bom também, tá? É um jogador interessantíssimo, tem que tomar muito cuidado com ele, porque muito do jogo da equipe passa muito pelo Arturo Gonçalves, tá? Então o Arturo Gonçalves é um jogador que o Botafogo tem realmente que tomar um pouco cuidado. O Idrissi, ali do setor esquerdo, que joga como extremo pelo setor esquerdo, é um holandês, né? Um jogador extremamente útil e muito tático, inteligente, com muita inteligência tática. À frente, o Salomón Rondón, que é o jogador da Venezuela. Rondón é um centroavante, que sabe realmente marcar gols. Então é uma equipe que trabalha a transição rápida, como eu disse, gosta de trabalhar o toque de bola nessa transição, quando for o caso faz lançamentos em profundidade, tem habilidade para isso, gosta de aprofundar, de ir ao fundo do campo, tá? E quando vai ao fundo do campo, busca cruzamento para o Gonçalves, mas não descarte essa chegada desse Gonçalves, o 14, tá? Arturo Gonçalves, que é um jogador com boa condição de arremate. Na minha opinião, o Botafogo é favorito contra essa equipe do Pachuca, é bem favorito, mas eu acho que o desgaste físico que eu vejo na equipe do Botafogo hoje pode casar sim com esse descanso físico da equipe do Pachuca, que era tudo que o Pachuca precisava para voltar a ser uma equipe com prática de intensidade, sem todas aquelas falhas que estava apresentando no futebol mexicano, tá? Até o final, até ser desclassificado. Então é uma equipe que pode dar problema,
a bola muito rapidamente, os jogadores também gostam de trocar de posições, né? Agora é um time que pode cair nessa armadilha desse jogo defensivo e especulativo do Botafogo. O Botafogo pode esperar o Pachuca, que o Pachuca vai querer ter a posse de bola, ter o domínio com a bola, né? Até para buscar o protagonismo. Então o Botafogo sabe jogar esperando também e contra-golpeando, até em virtude do momento muito complicado fisicamente do Botafogo. Acho que essa pode ser uma boa estratégia para vencer a equipe mexicana. Na minha opinião, o Botafogo favorito, mas o Pachuca não se assuste com a eliminação lá em 16º no Mexicanão. É um time realmente com muita qualidade. Tá bom, gente? É isso.